Sejam sempre bem-vindos, senhoras e senhores da terceira série do Paraná. É sempre uma honra recebê-los aqui. Eu sou o professor Antônio, professor de língua portuguesa de vocês. Hoje estamos eu e o professor Natan dirigindo esta barca que vai navegar sobre as águas da reportagem. Então a nossa aula se organiza em 3 movimentos. Primeiro a gente vai ler e interpretar trechos de uma reportagem, tentar compreender melhor este gênero do discurso, os seus constituintes elementares. Num segundo momento, vamos localizar informações implícitas e também explícitas, reconhecendo elementos que compõem uma reportagem. E, finalmente, vamos identificar a finalidade do texto e elementos de concordância verbal. Vamos estudar, aí sim, pontualmente, uma estrutura, um processo de língua bastante pontual. Bom, as nossas perguntas norteadoras que sempre abrem as nossas aulas, né? Elas têm o propósito de provocar o movimento do pensamento, são perguntas retóricas, né? E também ajudarem vocês aí nessa etapa de finalização do ensino médio, que encerra o ensino básico, né? E eu tenho certeza que muitos de vocês estão se perguntando, né? O que ser quando crescer, embora vocês já sejam bastante crescidos, né? Mas o que vocês pensam sobre profissões, né? Qual profissão você quer seguir? Uma que traga dinheiro, realização profissional, pessoal, o sucesso, o prestígio, ou todas as alternativas, né? Observem que há uma porção de profissões que nós podemos escolher, né? Algumas exigem mais estudo, outras um pouco menos, mas todas exigem muito trabalho, né? Observem que algumas profissões, inclusive, não estão representadas na nossa iconografia, nessa imagem que vocês têm na tela à esquerda, né? Porque muitas profissões já não existem mais e outras estão ainda surgindo, né? O computador, por exemplo, né? Era um profissional que computava, que fazia cálculos, né? Hoje não, hoje é uma máquina quem faz isso, né? Pensem nisso com carinho a partir de agora. Vamos ler então uma reportagem, né, e já reconhecer alguns constituintes, algumas estruturas que compõem este gênero do discurso. Estudantes vivem o desafio de escolher a profissão. Este é o título da nossa reportagem. Fazer testes vocacionais, visitar empresas e ler sobre o assunto ajuda a tomar a decisão. Observe que este é o subtítulo, ele complementa algumas informações que não estavam contempladas no título. E há finalmente a fonte com data, autoria e hora de publicação. Por Universidade Veiga de Almeida, o portal onde nós encontramos esta reportagem, publicada no dia 17/11/2017, ao 12h56 pontualmente, né? A gente vai perceber que este texto foi atualizado, né? Isso é muito comum, no mesmo dia, algumas horas depois. Provavelmente algum profissional de revisão foi fazer algum retoque final no texto. Isso é muito comum. O conteúdo de responsabilidade do anunciante. Observe que aqui a assinatura não é de um jornalista, não é de um repórter, não é de um profissional da comunicação social, mas sim da própria instituição. É uma assinatura institucional. Para quem deseja uma vaga na universidade, os desafios não se encerram com a realização do Enem. O foco principal agora passa a ser a escolha do curso e, consequentemente, a carreira a ser seguida. Até o ProUni e o SISU, os candidatos têm pouco mais de 2 meses para ter certeza. A estudante Bianca conseguiu passar bem por essa fase. Com planos de cursar engenharia de produção, ela fez o Enem 2017 e conta que o caminho até chegar à decisão foi bem mais longo do que imaginado. Vamos então para a nossa primeira atividade da aula, né? A partir do que a gente leu, a gente já pode aí responder a algumas questões. Observem o comando. Até o ProUni e o SISU, os candidatos têm pouco mais de 2 meses para ter certeza. A estudante Bianca Pinheiro conseguiu passar bem por essa fase. Este é o recorte, ele vem entre aspas, né, no nosso enunciado. E aí sim, nós temos as propostas interrogativas. A qual fase o texto se refere?
Como você imagina que será essa fase para você? Converse com um colega antes de responder a questão para saber se ele se sente como você, né? Eu sei que esta fase é um momento de bastante apreensão. Conversem aí, né? De repente vocês podem se ajudar a trocar ideias. Eu já volto comentando a nossa questão. Vamos juntos, minha gente. Há uma série de questões, algumas inclusive são pessoais, né? Mas a que fase o texto se refere neste recorte, né? Pois bem, o texto se refere à fase entre os processos seletivos para as universidades, o ProUni para as universidades particulares e o SISU para as públicas, né? Eu sei que muitos de vocês não sabiam essa diferença, pois então que fique claro, né? São duas ferramentas excelentes para que vocês possam escolher aí um caminho universitário para aqueles que decidirem por este caminho, né? Você imagina como será essa fase para você? Aí é pessoal, né? Eu posso dizer da minha história, né? Eu decidi muito cedo ser professor, com 14, 15 anos, mas nem sempre é assim. Às vezes as pessoas levam um pouco mais de tempo e muitas vezes mudam de ideia, né? Nada é definitivo neste mundo. Vamos continuar nossa leitura. Tive tantas dúvidas que antes da faculdade optei por fazer um técnico e saber se a área me interessava mesmo. Não senti pressão externa, mas ao mesmo tempo fiquei muito preocupada com a questão do mercado, com as vagas de emprego e as projeções para o futuro. Fazer um curso antes me ajudou a ter mais certeza do que quero, mas até chegar a uma conclusão foi muito difícil. Várias áreas me interessavam muito, comenta Bianca, né? Observem na nossa iconografia, né, essa representação estilizada do sim e do não, né? Essa indecisão é muito comum nesta fase da vida, né? E este relato que está dentro da nossa reportagem confirma isso, né? E vai nos ajudar a responder a atividade 2, que vem com o seguinte comando: fazer um curso antes me ajudou a ter mais certeza do que quero, mas até chegar a uma conclusão foi um momento muito difícil. Várias áreas me interessavam muito, comenta Bianca. De quem é essa frase? Como você identifica o interlocutor neste caso? Essa é uma questão até relativamente fácil, né? Ela é explícita, né? Não exige um aprofundamento mais fundo no nível do texto, né? É explícita, não implícita. Respondam aí, eu já volto com vocês.
Vamos juntos, minha gente. Observem que o enunciado traz um recorte e ele, justamente por ser um recorte, uma citação de um texto motivador, ele vem marcado graficamente com as aspas, né? E a pergunta era de quem é essa frase, como você identifica o interlocutor neste caso, né? Bom, a frase é da estudante Bianca Pinheiro e no final é dito comenta Bianca, né? Facilitando a identificação do discurso direto que está entre travessões no texto, mas poderia estar entre aspas e de fato está em nosso recorte. Pois bem, vamos continuar então a leitura da nossa reportagem. A grande quantidade de opções para estudar é apontada por muitos estudantes como um obstáculo na hora de escolha. No entanto, para Vitor Cássio, diretor executivo da Thomas Case e Associados, essa é mais uma questão interna dos candidatos do que algo relacionado às áreas de ensino disponíveis. O consultor de carreiras ressalta ainda que há muitas maneiras para os estudantes escolherem profissões que combinem com seus perfis, né? E de fato a gente sabe que há uma questão de perfil no trabalho desempenhado ao longo de uma vida, né? Do ponto de vista teórico, minha gente, a reportagem tem o intuito de informar, ao mesmo tempo em que problematiza uma questão trazendo causas, consequências e até mesmo propostas de solução para o problema. O texto deve ser claro, seguir a norma padrão da língua, a nossa língua de Estado, e pode trazer a opinião de especialistas a respeito e até mesmo depoimentos pessoais, né, de pessoas que passam por esse problema. Há uma certa semelhança entre a reportagem e a notícia, né? Mas o fato é que a reportagem ela mergulha um pouco mais fundo nos problemas, né? Ela problematiza, ela consulta especialistas, diferente justamente da notícia, que é um texto mais superficial, né? Mais objetivo e factual. Vamos então à nossa terceira reflexão. Observem o comando, releia. Até o ProUni e o SISU, os candidatos têm pouco mais de 2 meses para ter certeza. Explique por que de o verbo ter destacado no enunciado ser acentuado, né? Estamos falando da forma verbal tem ali sublinhada e em destaque em azul, né? Letra B, releia. A grande quantidade de opções para estudar é apontada por muitos estudantes como um obstáculo na hora de escolher ou na hora da escolha, né? Porque o verbo ser, neste caso, se realiza nesta forma, está no singular, né? Por que ele está no singular e não no plural? Essa questão também ela é bastante explícita, mas vai exigir de vocês um conhecimento de língua que eu sei que vocês já dominam. Pensem aí um pouquinho, eu já volto comentando com vocês o nosso gabarito.
Gente, vamos juntos aqui, é uma questão de concordância verbal, bem pontual, né? Tanto a letra A quanto a letra B, né, se debruçam sobre formas verbais, no primeiro caso do verbo ter e no segundo caso do verbo ser, né? Dois verbos muito produtivos, tanto na modalidade oral da língua quanto na escrita, né? Pois bem, como nós estamos diante de um texto escrito que deve obedecer às normas da língua padrão, a língua de Estado, né? Existem algumas especificidades aqui. No caso da letra A, porque o verbo ter, né, ele vem com o acento circunflexo, né, para concordar com os candidatos, pois toda vez que eu me referir à terceira pessoa do plural, eles, elas, vocês, o verbo ter deve vir com acento circunflexo, tem para indicar o plural, né? É justamente este acento gráfico que indica o plural, a concordância verbal entre o sujeito e o verbo no plural. Na letra B, o raciocínio era o mesmo, mas o verbo era o ser, né? A forma verbal era o né? Que estava no singular. Por que ele estava no singular? O verbo ser está concordando com a grande quantidade, né? Este era o recorte do texto. A grande quantidade traz essa ideia de unidade, de singularidade, e por isso o verbo se mantém no singular. Neste caso, é a forma verbal Vamos continuar nossa leitura. Antigamente, seguíamos as profissões que nossos pais escolhiam para nós. Agora, porém, o autoconhecimento é o principal caminho. Quem é você como profissional? O que gostaria de fazer no futuro? Os testes de carreira, assim como o coach vocacional, podem orientar quem tem dúvidas, trabalhando a parte técnica e emocional de cada pessoa. Além disso, existe a possibilidade de vivenciar a sua escolha, né? A partir desse recorte, vamos avançar na leitura. Muitas empresas já permitem que jovens passem alguns dias por lá para conhecer as várias opções de cada carreira. Detalha Vitor, que lembra como o apoio dos responsáveis também pode ser fundamental neste momento delicado. Agora sim, a nossa última reflexão. Observem o recorte, sempre entre aspas. Os testes de carreira, assim como o coach vocacional, podem orientar quem tem dúvidas, trabalhando a parte técnica e emocional de cada pessoa. Além disso, existe a possibilidade de vivenciar a sua escolha. Nesse trecho, qual é a função do conectivo além disso? Gente, essa é uma estrutura muito elegante, confere uma respeitabilidade, uma confiabilidade aos textos escritos, que é justamente o uso dos conectivos. Neste caso, além disso. Pense aí com carinho, eu já volto comentando com vocês e explicando um pouco melhor o que são os conectivos.
Gente, acompanhe comigo qual é a função desse além disso, né? Essa estrutura, volto a repetir, é muito elegante, muito produtiva e dá muito mais respeito ao texto, né? Que conectivo é esse? Isso já estava dado no enunciado, né? Nesse trecho, qual é a função do conectivo além disso? Estabelecer uma relação de adição, né? Algo a mais ao enunciado anterior. Sim, observe que esta expressão, além disso, este conectivo, ele conecta, né, partes do texto, ele articula períodos, frases e orações no texto. É essa a função dos conectivos. Do ponto de vista teórico, predominam nos conectivos as conjunções ou as locuções conjuntivas, que são conectivos que fazem o papel de unir termos em uma oração, orações em uma frase e frases em um texto. São elas que estabelecem uma relação lógica de sentido e coesão. Como todos os conectivos, conjunções, pronomes, locuções, etc., têm um valor semântico, têm um significado, se projetam semanticamente. As conjunções podem ser estudadas e separadas em 15 tipos, divididos entre conjunções coordenativas e conjunções subordinativas. Vocês conseguem saber mais a partir do nosso QR Code aí na tela de vocês. Bom, para finalizar então, o que aprendemos? Lemos e interpretamos trechos de uma reportagem sobre a escolha da profissão, reconhecendo elementos constitutivos da reportagem, deste gênero textual. As possibilidades de marcações de discurso direto no texto podem ser com travessões ou com aspas, né? E, finalmente, a concordância verbal e o uso de conectivos são muito importantes para a escrita de uma reportagem, pois, além de conferirem elegância ao texto, amarram em alguma medida, né? Eu sempre digo que escrever é costurar ideias, né? Se a gente está costurando, a gente está dando nó, está amarrando. E a função dos conectivos é justamente essa, amarrar essas ideias de modo lógico, né? Eu me despeço de vocês com um abraço carinhoso, a gente se vê mais em breve.